Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Nós estamos observando que nesses tempos finais, que a Bíblia fala para você, para mim, são tempos difíceis, que está acontecendo coisas no mundo, e então eu posso dizer para você que é uma realidade que está acontecendo para você entender abertamente. Satanás está vivo no planeta Terra. Está vivo e atuante no planeta Terra, golfando, arrastando pessoas para o inferno. E o momento que nós estamos vivendo hoje são momentos difíceis de entender esta proposta, porque é muita informação cruzadas, é muitas informações que são lançadas à sociedade, e a sociedade não tem como rebater, porque a sociedade busca ao mesmo tempo alimentação para a sua família, busca comida para a sua família, busca uma estabilidade para a sua família, e em meio a esta busca, eles estão lançando informações subliminares, informações, chuva de informações, acontecimentos, coisas assim irreais e fantasiosas. Isso é o pessoal do movimento mundial, que está aí já há 100 anos para cá, pós-período de Segunda Guerra Mundial, que a América, a Europa, a Ásia, os pensadores intelectuais, os homens que estão realmente arquitetando trazer para o mundo uma plataforma para estabelecer um governo mundial, para trazer aquela famosa, que eu tenho falado sempre para você, a dita paz e segurança mundial. Isso, eles têm uma proposta muito grande de trazer de fato essa paz e segurança mundial para este mundo. Então, nesse caminho está acontecendo isso aí. Eu estava observando com você e comigo ali, nessa semana, e você também está assistindo aí, vendo nas redes sociais, televisão, umas aparições em New Jersey, na América, uma cidade próxima a New York ali, no lado do Atlântico, e aparições saindo do mar para a cidade de New Jersey, e o pessoal tudo ali. E segundo as reportagens, eu vi ali umas pessoas dando alguns tiros, né, entendeu? Dão umas rajadas de fuzil ali em cima dessas imagens, se dizem ser uma nave, sabe lá o quê. Mas é muito confuso, porque são mensagens que lançam não em profundidade, não com clareza, mas estão lançando essas coisas aí, então está abalando a América. Aí sai as autoridades americanas falando, até o atual, o vencedor da eleição, o futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está falando lá, tá certo, mas enfim, são palavras, são vozes que ecoam no universo de muitas informações, e onde a maior parte do mundo, o restante, os 6 bilhões de pessoas para mais, muitos não estão assim tão preocupados, porque em seus países também está tendo caos. Ora é inundação, ora vulcão, ora terremoto, ora tsunami, é muita coisa acontecendo num momento só. Mas eu quero te chamar a atenção tua para esse momento aqui, é muito específico, é muito interessante, porque no meio de toda essa bagunça, você puxa um fio da meada, que tem uma razão de ser isso aí. Lembra que eu falei para você numa live passada que o anticristo levantar no mundo e dizer que tem paz e segurança mundial, segundo ele, tem que ter uma balbúrdia, tem que ter uma bagunça, tem que ter um calhamaço de coisa ruim acontecendo. Então, começa dessa forma assim, para eles estabelecer uma proposta, não segundo o homem, segundo Satanás. Então, eu vou dizer para você aqui, na Bíblia, para você entender pela Bíblia, porque a Bíblia tem razão, e o que está acontecendo hoje, a Bíblia vem relatando. Só que as pessoas não querem saber. As pessoas querem ouvir expertise, querem ver YouTube, querem ver autoridades políticas, jornalistas do mundo, e para poder dizer então que não, eles não querem ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus reza, falou e falará sobre o que aconteceu no passado, presente e futuro. A Bíblia narra e vai acontecer. Porque a Bíblia é a verdade central única,
é a verdade absoluta, única no universo. Vamos lá então entender isso aqui. Eu vou ler um texto para você, um texto só, para mostrar o que está acontecendo. É interessante que é uma pré-manifestação do anticristo. Esse momento agora da Terra é a pré-manifestação do anticristo. O que é pré? Ele já está, mas o que está acontecendo é tipo aquela tempestade que se está se formando lá no fundo de uma cidade, de um estado, lá no fundão lá, e você percebe lá no fundo que tem umas nuvens começando a escurecer e a gente, quem sabe, então que é um prenúncio de uma tempestade vindo, é uma chuva forte com ventos e rajada de ventos e chuva de granizo e vem assim a coisa acontecendo. Então, a pré-manifestação do anticristo provoca isso aí, está provocando isso aí no mundo atual, tá certo? Gerar desconforto, gerar insegurança, medo, incertezas, gerar preocupações e assim por diante. Isso aqui não produz nada a não ser medo sobre medo e insegurança sobre insegurança. Vamos lá então. A Bíblia fala assim, o apóstolo Paulo falou lá atrás e fala agora a Bíblia ainda. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que fala assim, a manifestação dele vai ser, mas aqui se tenta falar sobre a sua manifestação, quando ele virá e como ele será, como ele estará incorporado à sua vida, e que ele vai ter com ele, para exercer uma função de fantoche, títere, marionete na mão de Satanás. Ele vai ter que ter algumas prerrogativas para poder impactar. E a Bíblia mostra, então, essas prerrogativas que ele vai ter na sua vida. Fala assim, então, esse assunto aqui, eu vou dividir talvez em 2, 3 partes esse estudo aqui, para você ter um entendimento melhor do que vai acontecer. Então, a primeira parte desse estudo seria, então, a pré-manifestação do anticristo hoje, parte 1. Olha só, então, veja só. Aqui o apóstolo Paulo fala assim, que no começo ele fala assim a palavra de Deus. Ninguém de maneira alguma vos engane, tá certo? Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Tá certo? Então, o apóstolo Paulo fala que sobre o arrebatamento da igreja, o corpo de Cristo, onde as pessoas do corpo de Cristo, os crentes em Jesus Cristo, de todos os países, dos 5 continentes, ele fala que a apostasia ela vai acontecer, tá certo? Na manifestação do anticristo. Interessante isso aí. Só que a igreja do corpo de Cristo não vai passar por esse período que alguns acham que vai passar. Isso é uma visão já teológica, um pensamento teológico muito complexo, que não vale a pena agora trazer a baila, agora trazer à tona, porque não é meu intuito agora. Mas o momento é esse aqui. Então ele fala assim, que por que eu digo isso aí? Ele fala, porque como eu falei para você na outra live passada aqui, a respeito de Gog e seus aliados que vão atacar Israel em breve, e essa destruição de Gog vai ser tamanha e vista por todo mundo pelas redes sociais e televisões, e vai ser um abalo mundial da maneira que Gog e seus aliados serão destruídos na região de Israel lá, nas colinas de Golã e tudo mais. Vai ser um arraso. Isso vai trazer uma repercussão mundial tremenda, apavorante, porque Israel não vai dar um tiro sequer e vai ser destruído pelo poder de Deus, um poder sobrenatural, um poder assim, realmente que vai trazer um impacto profundo na humanidade. E aí depois disso aí então nesse caminho, tá certo? O anticristo já está vivo, já está aí, tá certo? Ele está aí já, ele está conversando, batendo papo, está ali já, só que o tempo dele é o tempo de Deus, não é o tempo da humanidade, não é o tempo das autoridades, é o tempo de Deus, ele já está aí. Então, quando acontecer esse impacto profundo, fulminante, com a destruição de Gog e seus soldados,
e ver como aconteceu de fato, então vai impactar a sociedade. E o que acontece? Nesse momento aí, a sociedade mundial vai estar atenta ao que aconteceu. Porque hoje a sociedade mundial está atenta ao Oriente Médio, guerra na Síria, Hezbollah, Hamas, os Houthis do Iêmen do Sul, Irã. Então, aquela guerra de nervo, entendeu? Seria assim a Guerra Fria moderna, né? A Guerra Fria moderna. Isso aqui, mas a sociedade mundial está já em papos de aranha, já está balançada. E tornado aqui no sul do Brasil, o ciclone bomba no verão, aí ameaça de tsunami, terremoto aqui, terremoto lá, vulcão lá. A sociedade já está balançada, a sociedade já está apavorada, a sociedade já está realmente de nervo, já está nervo à flor da pele, de tantas notícias ruins. E aí, então, quando acontece isso aí, então realmente haverá uma repercussão maior. E o anticristo vai aparecer por causa de quê? Isso balançou. E nesse inteirinho, a igreja vai ser arrebatada. Vai ser arrebatada a igreja. Tá certo? Vai ser arrebatada. Ele vai se manifestar, falar sobre esse assunto que aconteceu lá, a destruição de Gog e Magog, a Gog lá, destruição total, e sem qualquer ataque a Israel. E aí então ele vai se manifestar. Não se manifestar realmente, aí então a igreja sai. Outro caos. Você percebe que vai sair milhões de pessoas da terra. Vai desaparecer da presença das pessoas. Você imagina, milhões de pessoas desaparecendo da face das pessoas. E não vai ser uma coisa assim de madrugada, não. Não vai ser um arrebatamento secreto de madrugada, a surdina, entendeu? Ali no... Não. Vai ser algo visível, vai ser algo inteligível, vai ser visto ou vai ser entendido. Vai ser visto, entendido e haverá confusão das mentes. Porque as pessoas estarão perto de pessoas. Essas pessoas que são arrebatadas estarão perto de pessoas. Entenda bem isso aí. Porque a Bíblia fala no piscar de olhos, um piscar de olhos, as pessoas vão sair da presença das pessoas. Estarão nos aviões, nos ônibus, nos carros, nos caminhões, nos trens, metrôs, nos navios, iates, estarão nas suas empresas, nas escolas, nas praças, ruas, vielas, esquinas e tudo mais. Estarão essas pessoas visíveis e vão desaparecerem. Isso vai balançar a sociedade. Então, isso a Bíblia fala. Então, aí ele fala assim, essa apostasia se manifestará o homem do pecado para o mundo, vai se manifestar nesse momento aí, esse momento maior. Destruição de Gog, seus soldados, uma destruição sobrenatural, arrebatamento da igreja, sai pessoas, nesse inteirinho haverá mortes, porque realmente tem pessoas que estarão com seus carros, caminhões, estarão, sabe lá onde que for, haverá muito acidente, haverá muitas mortes, haverá um caos total mundial. Então ele vai se manifestar. Ele fala assim então que esse vai se levantar como? Quem é esse homem? Ele fala assim então que esse homem se opõe. Esse líder mundial que a humanidade espera. A humanidade que realmente não entende, não quer saber de Jesus hoje, não quer saber da verdade, ela vai esperar esse líder. Então ele vai se levantar, aqui fala o filho da perdição, o anticristo, um homem inteligente, intelectual, bem formado, polido, com voz suave, conhecedor de todas as matérias, tanto nas matérias de Israel, vai falar hebraico, aramaico, vai conhecer a religiosidade de Israel, o cerimonial de Israel, vai ser uma pessoa influente, carismática. E a Bíblia fala lá em Apocalipse que os governantes do mundo darão de mão para ele esse poder para ele. Isso é importante saber. E fala assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. Aqui é muito importante Aqui é muito importante. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora.
Olha só, aqui está o anticristo, aqui está o poder do anticristo aqui. Ele, olha, aqui é a pessoa dele, aqui é a pessoa do anticristo. Olha aqui, ele se opõe, vai se levantar contra, vai levantar contra tudo que se chama Deus. E se adora. Isso a Bíblia fala assim, a Bíblia mostra assim. Isso é muito importante você entender aqui. Ele fala, ele vai se opor, vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Então ele vai ser contra a religião. Ele vai ser contra as religiões. Ele vai ser contra as religiões. Ele vai ser contra a todo tipo de religião que prática religiões do mundo, ele vai ser contra. Ele não vai permitir nenhuma religião que vai se levantar para se adorar. Vai ter que adorar ele. Vai ter que adorar ele. Ok? Então fala assim que de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso é importante. Olha só, isso é assustador. Ele fala, vai ser o povo, vai levantar contra tudo que chama Deus e se adora, e de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha só, hoje você sabe que está a proposta de fazer o terceiro templo lá em Jerusalém. Lá tem essa proposta maior de fazer com que tenha o terceiro templo lá em Jerusalém. Já está em andamento essa proposta. E quem vai dar aval para isso aí? Vai ser o anticristo. E esse templo vai ser feito. Então, quando chega o momento vai ter 7 anos de grande tribulação. Ele vai dar permissão de fazer, no começo do seu ano, fazer realmente esse templo acontecer. Ele, no primeiro ano de governo dele, vai fazer o templo. Em 3 anos e meio, esse templo vai ser feito. Na metade de 7 anos, 3 anos e meio, ele vai realmente fazer o quê? Ele vai realmente fazer com que isso venha acontecer. Mas quando terminar o templo, quem vai inaugurar o templo? Vai ser ele. Ele vai chegar, vai entrar e vai sentar, como fala aqui, ó. Se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí a Bíblia fala, Jesus fala, então quem vê então a abominação falada pelo profeta Daniel, assentado no templo, fuja porque vai começar a grande perseguição. Então, no momento, eu quero passar para você a primeira parte desse estudo aqui sobre esse assunto. A pré-manifestação do anticristo e o que vem acontecer na sequência, vamos conversar. Que Deus te abençoe, até a próxima live.